Queridos irmãos, aqui estamos para mais um compromisso, que os nossos pensamentos estejam elevados, voltados para um bem maior, confiantes no nosso Mestre Jesus, em toda a sua equipe, em toda a sua organização, que nesse instante os nossos corações e nossas mentes estejam abertos para que possamos trocar essa energia, para que possamos nos aproximar um pouco mais do nosso Criador, através dos sentimentos, das ideias que vamos adquirindo, onde trabalhando passo a passo com o nosso Mestre Jesus, nosso grande amigo. Hoje a nossa reflexão, ela vem do livro Ação e Reação. O tema é Almas Enfermicas, do capítulo 5. Esse livro é do nosso irmão Chico Xavier, psicografado por ele. Retrata momentos que nós passamos após o desenlace. O desenlace é justamente quando nós vivenciamos o momento da separação do corpo e do espírito. O corpo físico, ele é esta grande organização que nos acolhe para que aqui possamos estar em um mundo físico, para cumprir nossa missão, para trabalhar mais uma vivência, para adquirirmos mais conhecimentos. Quando chega o momento do desligamento, as energias que alimentam este corpo são desligadas. É um processo natural. E nós, o eu espiritual, ele retorna para a pátria, para o mundo espiritual. Só que cada um de nós levamos os nossos patrimônios, levamos as nossas riquezas, levamos realmente o que é nosso, o que nos pertence. Onde, no nosso dia a dia, aqui, encarnados, não é perceptível, não é, de certa forma, visível o íntimo mais íntimo de cada um, as ideias que se passam nas mentes e nos corações, as ideias, as vontades, os vícios, os planejamentos que cada um traz consigo. Isso é íntimo, isso é individual e é profundo. Temos conosco os nossos arquivos. Eles guardam, eles reservam todos os nossos atos, todos os momentos que nós aqui construímos, seja ele positivo ou negativo. Se nós o fizermos de forma positiva, maravilha, vai somar com o todo. Se nós fizermos de forma negativa, vai de encontro ao todo, ao universo, às leis. É o que nós caracterizamos como mal. Todos nós ainda temos muito desses aspectos, cada um, cada qual, da sua forma, do seu jeito. Porém, quando acontece o desligamento, nós, voltando para casa, voltando para a pátria, mediante ao que nós construímos aqui na nossa intimidade, porque tem muitos e muitos crimes que não são avaliados, não são perceptíveis às leis cíveis, mas as leis do Criador, essa
nenhum de nós consegue escapar. Então, ou nós vivemos, de certa forma, celestial, ou, de certa forma, não vou usar ainda o termo umbralino, mas infernal. Ou estivemos sempre no bem, ou estivemos sempre no mal. Ou que caracterizam formas diferentes de ideias, de sentimentos. Às vezes eu estou sorrindo, mas no íntimo eu estou com muito ódio, com muita raiva. Eu já estou planejando uma outra ação, uma outra atitude voltada para com os mesmos aspectos, os quais eu me envolvi, e isso me alimenta, eu ainda vibro nesse aspecto. Aqui no plano físico, como estamos explicando, não é perceptível a real intenção de cada um. Mas, no mundo espiritual, a coisa acontece de forma totalmente diferente. É transparente. Não dá para enganar mais a ninguém. Aqui eu me engano, lá nem a mim eu consigo me enganar. Eu digo lá, mas é aqui mesmo, numa outra dimensão. Porque as duas dimensões estão inseridas uma na outra. A dimensão física, essa que estamos aqui, e a dimensão espiritual, que estão inseridas. E como, após sair da Terra, fisicamente falando, não vamos estar mais portando o corpo físico, o envoltório carnal, essa indumentária. Vamos estar na íntegra como seres espirituais. Aí vai iniciar-se um processo consciencial. Para onde eu irei, com quem eu estarei e por quê que está apresentando-se dessa forma e desse jeito. O que vai ser próprio de cada um. E vamos encontrar nos relatos deste capítulo, desta obra, que veio como um grande presente para nós, claro que do mundo espiritual, através do nosso irmão Chico Xavier, os relatos, as orientações, as observações, os tormentos inferiores, nos mundos, nas zonas inferiores, as formas de sofrimento, tudo aquilo que chama a atenção em locais que são justamente preparados, que são construídos com esse aspecto, com essa finalidade, mediante as nossas construções mentais também, o que nós plasmamos na realidade, vamos vivenciar quando estivermos no mundo espiritual. Aonde vamos estar? E por que que alguns sofrem bem mais que os outros? O que poderia ser diferente? E por que que ainda insiste em apresentar-se dessa forma e desse jeito? O ódio que se conserva, as lesões que nós aqui somos os criadores, né? As mentiras às quais nós nos envolvemos, nós participamos, nós criamos e até partilhamos, a forma indevida que vai de encontro às leis, a injustiça que é promovida
de uma forma vulgar, de uma forma pérfida, tudo isso vai refletir mais tarde e vai encontrar-se em locais próprios, nos chamados umbraus, que estão ligados sempre a um hospital, a uma colônia, a uma cidade, onde vai haver grupos socorristas, grupos de trabalhadores voltados para o crescimento, o conhecimento. Cada caso é um caso, mediante os aspectos que vão ser demonstrados. Ninguém vai escapar do crivo desse juiz, desse promotor que se encontra na nossa consciência. Porque eu sei, você sabe dos seus atos. Eu sei, você sabe por onde andamos, por onde andei e o que eu fiz, o que você fez. Eu posso até achar que está tudo bem, né? Os meus atos, as minhas corrupções, as minhas leviandades, as minhas injustiças, eu posso achar que estou certo. Mas logo mais à frente, algo vai me chamar a atenção profundamente, onde eu vou precisar de ajuda. Desde quando eu queira essa ajuda, eu me trabalhe nesse aspecto. Nessas zonas existem faixas vibratórias mais baixas. Existem locais de muitos tormentos, locais que vão ser utilizados por mentes que se encontravam nessas faixas vibratórias. E nós observamos que nos gritos, nas lamúrias, nos estados de ódio e de raiva, nas depressões profundas, nas ditas percas dos investimentos impróprios, vamos dar de cara, de frente, com a certeza de que o mal é a ausência de Deus. Nos momentos em que nós agimos de certa forma irracional, nós esquecemos que Deus existe. Esquecemos que Ele está em nós. Esquecemos que nós precisamos, claro, do acalento dEle. E Ele está sempre em nós em essência. E nós, através da liberdade, do livre-arbítrio, agimos da forma e da maneira que nós achamos conveniente. Então, nesse livro, Ação e Reação, observemos o título do livro, Ação e Reação. Toda ação, por si só, ela promove uma reação. E é essa reação que vai dar origem aos fatos mediante a forma como que eu conduzi a minha vida, a minha ideia, a minha vontade, o meu prazer, o meu vício, o meu querer. Eu conduzi de certa forma errônea. Em diversos momentos eu sei que está errado, mas eu faço. E eu acho que ninguém está vendo ou observando. Eu acho que vou ficar impune. Outro erro maior. Porque o divino está na consciência de cada um. Como nós estamos aqui para aprender, e inúmeras vezes
Nós optamos pelos piores caminhos, optamos pelas vertentes que mais nos promove a dor, que mais nos promove a angústia, o desespero, o desequilíbrio. Nós vamos conduzindo simplesmente e achando que estamos na vantagem, que estamos na frente ou à frente, e esquecendo que o principal eu não fiz. Lembro-me perfeitamente que em uma palestra, há uns 6 anos atrás, o irmão palestrante, o colega, o confrade, ele usou um momento de reflexões fantástica na sua exposição, cujo tema era Eu e Deus, e ele, por várias e muitas vezes, colocou o seguinte, que em tudo que nós formos fazer, as nossas investidas, o que nós estamos pleiteando, que nós perguntemos a Deus se é certo, se é correto. Perguntar a Deus é consultar a própria consciência, é consultar a si mesmo e procurar viver ou vivenciar o caminho do bem. O mal que eu fizer a outrem, eu faço a mim mesmo. E eu, por ignorância, faço e às vezes sorrindo, achando que estou na vantagem. Logo, logo, em momentos que nos aguardam, nós vamos passar por situações onde a consciência vai sinalizar, vai deixar bem claro que por diversas vezes, por ignorância, por vontade própria, eu esqueci do Criador. Eu me afastei dele completamente. Eu não quis ouvir aquela vozinha que vem lá de dentro e dizer assim, Reinaldo, não faça isso. Reinaldo, este não é o caminho. Reinaldo, isso não é bom, não é positivo, não vai te fazer bem. Reinaldo, você vai responder por isso. Um dia, mais tarde, mais à frente. E é justamente o que ele relata em fatos concretos de mentes atreladas ao ódio, atreladas à vontade de se vingar, atrelada ao poder, apegados ao dinheiro, reservando-se na vontade e no prazer de matar. Lesionou totalmente o seu campo. Adentrou as esferas inferiores desnecessariamente. Não parou para refletir. É por isso que, quando nós passamos em frente a uma igreja e ela está lotada, abarrotada de irmãos suplicando por Jesus, Jesus reflete o que? O amor, o perdão, a mudança, a resignação, as transformações. É louvável. Este é o caminho. Às vezes de forma diferente, indiferente, mas é o caminho. Um grande amigo nosso, palestrante, certa feita ele ficava chateado que ele ia fazer a palestra, chegava no centro espírita, tinha 5, 6 pessoas para assistir à exposição dele. Voltando para casa de carro, passando em frente à igreja evangélica, tinha quase 500 pessoas ouvindo os cultos, as pregações. Ele ficava revoltado porque o centro espírita não estava cheio,
como aquela igreja, dizia: criatura, não se preocupe com a quantidade, nós trabalhamos com as duas vertentes, o encarnado e o desencarnado. Então faça o seu trabalho, leve a sua mensagem, faça com segurança, não se preocupe com a igreja X, Y ou Z, cada um no seu tempo, no seu momento. Ele fez: eu acho que você tem razão, mas sempre ele questionava, sempre ele falava, sempre ele reclamava, ele queria público. Eu dizia: não se esqueça dos desencarnados, que estão em números maior sempre. A carência a nível do nosso planeta e da humanidade em si é muito grande, muito grande. Então, até compreender que longe do Criador é mais sofrimento, é mais angústia, são mais tormentos, isso demora, não é fácil. Vamos precisar passar ainda por muitos e muitos ciclos de vivências. Quando o ser quer, ele muda. Enquanto ele não quer, ele vai fantasiando, ele vai criando histórias, ele vai se deixando passar ou levar, só que vai chegar o momento da conscientização, o momento do reajuste. E é isso que ele retrata nesse termo de almas enfermicas. As piores dores são as morais. Quando a dor física se apresenta, é porque ela já está no perispírito. A não ser uma pancada, um acidente, aí é outra coisa. Mas quando a dor se apresenta, do nada, como nos dizem, ou como nós dizemos muitas vezes, já está. Ela já está ali guardada bonitinha. Ela vai precisar vir para a superfície? Claro que vai. E vir para a superfície é para que eu sinta, para que nós sintamos que algo foi feito de certa forma incorreta. E ele retrata esse aspecto em causa, em ação e reação. Os cuidados em qualquer atitude, em qualquer pensamento. A forma pensamento determina, caracteriza o nosso hálito mental, ou seja, o que se passa na nossa mente, no nosso interior. Eu me recordo que certa feita, duas dirigentes de uma casa espírita, onde eu estava também trabalhando como voluntário, se desentenderam. E a presidente estava errada. Nós conversamos com ela em particular: você está errada, por isso, isso, isso. Ela conosco, ela concordou. Se vamos até lá agora conversar com a colega e peça desculpas a ela, que é o correto. Tire de você esse peso. Nós fomos, ao chegarmos lá, sentamos junto à casa da colega, a colega estava meio chateada ainda, pedimos licença, ela deixou a gente entrar, fizemos uma oração breve para poder até acalmar o ambiente. E explicamos que nós conversamos, ela percebeu que estava errada, mas quem foi que disse que a colega presidente pediu desculpas para outra colega? Não pediu. O ego não deixou. E ficou o dito pelo não dito. É aquela velha história: aqui quem manda sou eu. Aqui eu faço o que eu quero. Até parece que é assim. Nós, às vezes, nos comportamos assim. Até gritamos, até xingamos. Vamos, às vezes, até de encontro ao Criador. Mais tarde, a dor se apresenta. A enfermidade se apresenta, porque está na consciência. São doenças espirituais, são almas férmicas, são espíritos doentes, esteja ele encarnado ou desencarnado. E é tudo na mesma ordem, ou ordem parecida, ou ordem similar, na ordem moral. Vai de encontro, simplesmente faz. Agimos de maneiras impensadas. E vamos passar pelo crivo
lá daquele estágio terrível, terrível, nas zonas umbralinas, quer dizer o quê? Zonas de tormentos, tormentos consciencial. É o meu momento de reflexão. Eu preciso refletir o que eu fiz. Refletir as minhas atitudes, os meus deslizes, os meus agravantes. Não vou refletir, não vou sentir o do outro, porque cada um de nós temos a nossa individualidade. Os arquivos são individuais. A proposta é essa. É por isso que tem orientações que nos dizem o quê? Orai e vigiai, para não cairdes em tentações. No Pai Nosso pedimos o que no final? Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Mas esse mal quem promove sou eu, não é o outro. O outro pode até apresentar, pode até ofertar, mas é o mal dele. Esse mal só faz mal para ele, não faz mal para mim. O que faz mal para mim é o mal que eu alimento, é o mal que eu promovo. Esse sim, depois vai se manifestar em forma de dor. E a dor vem em diversos aspectos. Ela vem sempre envolvida com um comportamento, com uma atitude que eu poderia ou até deveria ter anulado, não ter deixado acontecer, mas agindo de uma maneira impensada, ou seja, me colocando como um ser irracional, eu levo a vida muitas vezes de certa forma agressiva. E como já foi dito, em certos casos, com um sorriso nos lábios, com um olhar encantador, às vezes muito bem vestido, um lorde, um ser altamente intelectual, um grande cientista, um pesquisador. Mas são as atitudes que vão qualificar quem realmente somos cada um de nós. É isso que eles colocam em evidência, é isso que ação e reação sinaliza, chamando a atenção do hoje em relação ao amanhã, porque nós não vamos deixar de existir, nós vamos continuar existindo, apenas vamos sair do corpo. O corpo mascara muita coisa. Nós vamos em qualquer setor, nós adentramos em qualquer departamento. Já o eu espiritual, ele não consegue, porque ele por si só traz consigo um campo psíquico, uma psicosfera, uma energia que lhe é própria, que ela mostra, ela promove uma vibração. Então, como nos diz a lei, os semelhantes se atraem. É a lei da afinidade. Os afins, eles conseguem se entenderem, seja em qual faixa for. São as finalidades, os cuidados que nós precisamos tomar e, ao mesmo tempo, agradecer a Deus por tanta misericórdia que nos chega, por tantas informações que nos chega. Olha só que maravilha, né, de obra que chega para toda a humanidade e vem direto do mundo espiritual, intitulada Ação e Reação. Quer dizer o quê? Cuidado com as suas ações
Cuidado com as minhas ações, cuidado com as nossas ações. Elas vão gerar reações que hoje ou amanhã precisarão serem alinhadas, reajustadas, consertadas, reorganizadas. De certa forma, vamos precisar voltar para corrigir. Isso é benéfico, isso é bondade, isso é amor divino. Isso é luz que chega para toda a humanidade, sempre foi assim. E o homem não percebeu ainda, a maioria não percebeu ainda. A maioria está brincando de viver, simplesmente brincando de ser. E não é este o caminho, não é este o objetivo. Ou somos ou não somos, ou estamos ou não estamos. E como já dissemos, aqui no corpo nós conseguimos mascarar muito. Fora total deste corpo, nós somos realidade concreta, pura. Somos essa realidade individual absoluta do nosso caráter, da nossa personalidade, daquilo que realmente nós vibramos, almejamos, aquilo que nós nos viciamos. Então, gratidão aos espíritos superiores por estarem sempre nos acalentando, nos mostrando o caminho a seguir. Que a paz esteja com todos nós. E que a luz divina nos ampare sempre e que possamos colher daqui para frente as informações e fazer melhor uso de todo esse tesouro, este banquete que chega para nós. Muita paz para todos, muita luz nos nossos corações e a certeza de dias melhores. Muita paz.